Meus irmãos, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 10. Nós iremos ler do verso 11 ao verso 18. Enquanto você separa aí o texto, eu quero te convidar a pensar na resposta para essa pergunta: quem matou Jesus? Qual foi o real motivo da morte de Jesus na cruz? E esse é o título da nossa mensagem. Por que é que Jesus morreu mesmo? Uma coisa a gente aprende ao longo do tempo, que toda a história tem várias versões. E isso é interessante, é bem visível nos evangelhos, porque nós temos 4 evangelhos e algumas situações, alguns episódios, algumas histórias envolvendo Jesus, ela é contada pelos 4 evangelistas e muitas vezes você encontra detalhes em alguns dos evangelhos que não encontra em outros. Porque toda a história, ela tem um ponto de vista. Mas a história da morte de Jesus, o que realmente aconteceu? O Evangelho de João, no capítulo 10, verso 18, ou melhor, verso 11 ao verso 18, o texto nos diz exatamente assim: eu sou o bom pastor. Quem é que diz isso? Jesus. Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando ele vê o lobo se aproximando, ele abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge, porque ele é assalariado. E ele não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu tenho também outras ovelhas, que não são deste aprisco, mas é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho, e um só pastor. Por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou, por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dar e para retomar. Esta ordem eu recebi de meu Pai. Amém? Senhor, mais uma vez te agradecemos a vida de Jesus, levando a morte da cruz, para que nós pudéssemos ter sido alcançados. Observa o texto que nós lemos. Jesus diz assim: eu tenho outras ovelhas que não fazem parte desse aprisco, mas eles também serão alcançados, eles também serão cuidados. Jesus estava falando a princípio para os judeus, e ele está dizendo: olha, aqueles que não são judeus também serão alcançados, esse povo que está aqui também será alcançado. Essas pessoas que não fazem parte da cultura judaica, elas também precisam de um bom pastor, elas precisam também ter um relacionamento com Deus, elas precisam também fugir dessa separação, desta parede que divide um homem de Deus por causa do pecado. Mas tudo fazia parte do propósito de Deus, se partirmos do pressuposto de que houve ali uma vontade divina para que tudo aquilo viesse a acontecer. Quem então matou Jesus? Quais são as possibilidades?
A primeira possibilidade, partindo do pressuposto físico, partindo do pressuposto humano, Pilatos, o governador, ele foi responsável pela morte de Jesus. Era a voz de Roma ali em Jerusalém. Era a lei ali naquele local. Mas qual foi o motivo de Pilatos ter contribuído, ou seja, ter sido decisório na morte de Cristo? Conveniência. Foi conveniente para Pilatos matar Jesus. Pilatos era responsável, era representante maior de Roma, ali na província da Judéia, que por sua vez era conhecida como uma das províncias mais conturbadas. Era conhecida como uma das províncias mais problemáticas do Império Romano. Era uma das províncias que mais geravam dor de cabeça para os seus governadores. Mas, na tentativa, meus irmãos, de pacificar o povo, na tentativa de agradar o povo, para que não houvesse mais agitação, Pilatos decide então entregar Jesus, mesmo convicto da sua inocência. Lembra do sonho da sua esposa? A esposa de Pilatos tem um sonho, e esse sonho ali assemelha-se a uma revelação divina, e ela diz ao governador: não se envolva com esse justo. Não se envolva com o caso desse Jesus. Ele é justo. Não há nenhum tipo de acusação que seja massiva sobre as suas ações. Não faz sentido condená-lo como um malfeitor, porque ele não é um malfeitor. Mas Pilatos queria agradar o povo, para que Roma perdesse aquela característica, para que Roma perdesse aquela fama de uma das províncias mais problemáticas do Império Romano. Então, num determinado momento, Pilatos tenta libertar Jesus, e ele então envia Jesus para Herodes, obviamente depois de ouvir o conselho da sua esposa. Envia Jesus para Herodes: olha, se esse Jesus for morto, eu não sou responsável por isso, porque quem vai julgá-lo não sou eu, é Herodes. Sabe aquela ideia, quando o filho chega para você e diz assim: meu pai, eu posso ir para a festa? Aí você diz assim: quem vai lhe dar a resposta não sou eu. Vai pedir a quem? A sua mãe. O pai está tentando se isentar de responsabilidade, porque se acontecer qualquer problema, quem é responsável? A mãe. Foi exatamente isso que Pilatos fez. Olha, vai lá, Herodes é quem vai julgar a sua causa. Mas quem era a maior autoridade ali na região da Judéia? Era Herodes ou era Pilatos? Pilatos era o responsável. Pilatos era a maior autoridade. Mas então, meus irmãos, na tentativa de libertar Jesus, depois do conselho da sua esposa, Pilatos então usa de meias verdades. Herodes manda de volta para Jesus, manda de volta para Pilatos, e Pilatos se vê numa situação: bom, eu mandei para Herodes, e Herodes mandou de novo a responsabilidade para mim. É como a mãe diz assim: ó, não sou eu que vai decidir não, quem é que vai decidir? É seu pai. Volta a responsabilidade para ele. E então, Pilatos usa de meias verdades. Ele manda açoitar Jesus. Olha, ele não é culpado, mas ele vai ser açoitado para que a ira do povo possa ser alimentada. Talvez depois disso o povo decida soltar esse Jesus. Mas o problema, meus irmãos, é que o povo não aceita. E então Pilatos tenta mais uma vez libertar Jesus, mas nesse momento ele tenta fazer através do voto popular. Era cultura naquela época, próximo à Páscoa, libertar
um prisioneiro. E havia ali em Jerusalém um prisioneiro chamado Barrabás, que fazia parte do grupo dos Zelotes, que era um grupo revolucionário que combatia Roma, que ia de encontro o Império Romano, e havia até mesmo algumas batalhas sangrentas. Quinta-feira nós falamos aqui sobre o assassinato que foi cometido ali no Templo de Jerusalém, alguns momentos, alguns dias, alguns meses, antes de Jesus usar aquelas palavras lá em Lucas capítulo 13, do verso 1 ao verso 5, que foi o texto que nós falamos aqui, onde Pilatos manda assassinar alguns zelotes que estavam ali dentro do templo, fazendo, cultuando ao Senhor. Eles estavam fazendo sacrifícios ao Senhor. E esses homens eram inimigos de Roma, eram judeus que eram inimigos de Roma. E então Pilatos pega esse homem que era inimigo de Roma e coloca ao lado de Jesus, porque ele tinha em mente que as pessoas iam libertar Jesus. Porque não havia dolo em Jesus, não havia nenhum tipo de acusação mais substancial que condenasse de fato Jesus à morte. E então ele pergunta: a quem vocês desejam que eu solte? A Jesus, que se diz rei dos judeus, ou Pilatos, que é um assassino? Que existem provas de que esse homem matou outras pessoas. E as multidões diziam: crucifica Jesus e liberta Barrabás. Meus amados irmãos, em última instância, Pilatos, ele tenta anunciar a sua inocência, protestando contra aquelas atividades, protestando contra aquelas decisões, porque ele ouviu as palavras da sua esposa. E então ele diz: eu não tenho responsabilidade sobre este sangue, sobre este inocente, por isso eu lavo as minhas mãos. Pilatos estava se isentando daquela responsabilidade, talvez em sua cabeça sim, mas ele era a maior autoridade naquele local, e ele de fato tinha o poder de livrar Jesus daquela situação. Mas, meus irmãos, ele cedeu à pressão da multidão, e ele entregou Jesus para ser crucificado. Sabe o que a gente aprende com isso? Não crucifique Jesus mais uma vez, por ser conveniente para você. Como é, pastor, que eu vou crucificar Jesus mais uma vez? Cada vez que nós cometemos conscientemente erros que as Sagradas Escrituras nos condenam. Cada vez que cometemos pecado, de uma forma consciente, sabendo que Deus condena isso, nós estamos, segundo Paulo, crucificando mais uma vez a Jesus. E o grande problema é quando fazemos isso por conveniência. Bom, foi citado aqui o carnaval, né? Quantos cristãos, nesse período, deixam as suas igrejas? Quantos cristãos, nesse período, abandonam a fé por conveniência e dizem que são influenciados pelos amigos para estarem aproveitando essas festividades? Quantos cristãos, em seu ambiente de trabalho, negam a Jesus com as suas ações, com o seu comportamento, e ainda diz assim: não, eu faço isso para que eu não seja um cristão chato, para que eu não seja um cristão careta. Meus irmãos, nós não podemos negar a Jesus, tampouco porque é conveniente para nós, para que não sejamos apontados como quadrados, como retrógrados, como fundamentalistas.
Que sejamos apontados como essas coisas, mas que nós sejamos fiéis a Jesus. Em nosso pensamento, em nossas ações, em nossas atividades, em nosso comportamento, em nossas palavras. Que sejamos fiéis a Jesus em nossa fé. Mas talvez Pilatos não tenha sido de fato o responsável pelo assassinato de Jesus, pela morte de Jesus. Então quem seria? Seriam os sacerdotes judeus? E por que então os sacerdotes judeus seriam responsáveis, teriam essa responsabilidade pela morte de Jesus? Seria por inveja? Mas por que por inveja? Porque Jesus incomodava os religiosos. O texto vai nos dizer que Jesus, aos 12 anos de idade, estava ali com sua família, estava indo para Jerusalém, porque era de costume esse processo de peregrinação para Jerusalém, e quando a sua família retorna para casa, percebe que Jesus não está no meio dos seus. A família de Jesus retorna para a cidade desesperada, porque Jesus estava perdido, e quando encontra Jesus, o encontra no templo, sentado, conversando com os mestres e doutores. E a sabedoria de Jesus era descomunal, porque aquela sabedoria não vinha, de fato, de uma criança, mas vinha do próprio Filho de Deus. Jesus era chamado de mestre. Jesus se relacionava com os excluídos. Jesus tinha popularidade. E tudo isso aumentava a sua fama. Eu me lembro uma vez, eu ainda seminarista, novo no seminário, e aí fui convidado para pregar numa igreja. E aí o pastor disse para mim assim, pastor jovem também, disse para mim assim, já tinha recebido o convite, depois ele me ligou, né? E aí perguntou, está pronto para pregar na igreja? E eu disse assim, pastor, eu estou passando horas estudando e preparando texto, e não que isso não seja importante, tá, irmãos? E aí o pastor disse assim para mim, meu irmão, descansa o teu coração, porque o povo quer ouvir Deus falar. Às vezes nós trazemos tantas expressões difíceis para o púlpito, trazemos tanta teologia para o púlpito, não que isso não seja importante, mas nós trazemos tantos argumentos complicados, que muitas vezes nós que estudamos temos dificuldade de compreendê-los, e queremos trazer isso para o povo, sem saber que o povo só quer ouvir a voz de Deus falar ao seu coração. Seja uma repreensão, seja um consolo no coração, seja um conforto, seja uma instrução. Por que é que eu estou trazendo isso? Porque essa era a postura dos fariseus. Eles se comportavam de uma forma que era inacessível ao povo. Eles faziam exigências que eram inacessíveis ao povo. Todavia Jesus era extremamente simples. Jesus diz aos discípulos, ei, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Era o que o povo queria, era o que o povo precisava. Não todas aquelas leis que eram apresentadas, que eram cobradas pelos sacerdotes, pelos fariseus, pelos saduceus. Meus irmãos, Jesus curava aos sábados, Jesus denunciava a hipocrisia dos sacerdotes. Jesus tinha autoridade para ensinar, Jesus tinha autoridade para expelir demônios, Jesus tinha autoridade para perdoar pecados, coisa que eles não tinham. E tudo isso levantava no coração daqueles homens inveja.
Então eles decidiram eliminar Jesus. Mateus capítulo 27. Você pode acompanhar comigo? Os versículos 18 ao verso 20, nos diz assim: porque sabia que o haviam entregado por inveja. E estando Pilatos sentado no tribunal, a sua mulher lhe enviou esta palavra: não se envolva com o caso desse inocente, porque hoje eu sofri muito por causa dele. Verso 20. Mas os chefes dos sacerdotes e dos líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Porque foi mesmo que os sacerdotes mataram Jesus? Inveja. Meus irmãos, a inveja leva o homem a cometer atrocidades. E deixa eu dizer uma coisa para você. Nós, como igreja do Senhor, se não estarmos atentos, nós podemos permitir com que esse mal cresça em nossos corações. Observa quando Deus envia ali os 10 mandamentos. Existe uma expressãozinha ali, entre esses mandamentos, que era para que o povo de Deus tomasse cuidado para não desenvolver em seu coração, que era cobiça, cobiçar aquilo que pertence ao próximo. Os fariseus cobiçavam isso de Jesus, cobiçavam o poder de Jesus, cobiçavam a popularidade de Jesus, cobiçavam o conhecimento de Jesus. E nós precisamos ter cuidado para que a cobiça não seja desenvolvida em nossos corações. Mas temos então, ainda do pressuposto histórico da morte de Jesus, uma outra possibilidade, que não foi Pilatos, que não foram os sacerdotes, mas que foi Judas. E Judas então negou Jesus por cobiça, por vontade de ter alguma coisa, por vontade de alcançar alguma coisa. Primeira Coríntios capítulo 11, 23, a gente conhece o texto, a gente usa muito esse texto em dia de ceia, nos diz assim: porque, vamos lá, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e disse, né? E aqui segue o texto, mas é só o verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O que é que Jesus recebeu do Senhor e entregou? O que é que Paulo, na verdade, me perdoe, o que é que Paulo recebeu do Senhor e que também ensinou à igreja de Corinto? Que Jesus, na noite que foi traído, ele tinha tomado o pão e tinha tomado também o cálice. Paulo, meus irmãos, é categórico ao expressar aqui que ele havia aprendido isso quando era novo convertido. Eu recebi do Senhor, isso que eu recebi do Senhor, eu entreguei a vocês, que Jesus foi traído. Paulo sabia que Judas era traidor. Paulo aprendeu desde o começo que Judas é quem havia traído Jesus, de que Judas havia permitido com que Satanás entrasse no seu coração e fizesse dele um destroço de tal forma que ele traísse Jesus. Judas não foi escolhido para o mal, meus irmãos. Todavia, ele permitiu com que esse mal crescesse em sua vida.
Isso não isenta Judas da responsabilidade da morte de Cristo. O fato de haver uma profecia que apontava que alguém o trairia, não tira dele essa responsabilidade. O texto vai dizer que, por aquele que traz o escândalo, melhor seria se amarrasse uma pedra no seu pescoço e se lançasse no rio. Não é assim que diz as Escrituras? É. Por mais que Deus não tivesse determinado com que ele em específico fizesse aquilo, de que ele permitiu com que aquele mal crescesse em seu coração, ele era responsável pelas suas ações. Judas traiu Jesus por ganância. E ainda teve uma situação muito pior. Suicídio. Foi a prova da sua culpa. Foi a prova da sua consciência pesada. Jesus nos ensina, meus irmãos, a termos cuidado com a cobiça. Paulo declarou que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Judas caiu exatamente nessa situação. Traiu Jesus por 30 moedas. Traiu Jesus por dinheiro. Traiu Jesus porque queria mais, porque queria bens materiais. E quantas pessoas buscam Jesus, quantas pessoas frequentam a igreja em busca de bens materiais, em busca de melhora de vida, e não compreende que a nossa aproximação de Deus é porque nós precisamos de um Salvador, é porque Ele nos escolheu, é porque Ele olhou para nós com teu olhar de graça, porque Ele olhou para nós com teu olhar de piedade e misericórdia. Muitos são corrompidos, mas o cristão deve permanecer íntegro. O cristão deve permanecer puro. Aquele que espelha a sua vida em Jesus deve permanecer santo. Não permita com que a cobiça em seu coração ela venha nascer, tampouco crescer. Foi exatamente por causa da cobiça que Judas traiu Jesus. E deixa eu dizer uma coisa para você. Por causa da cobiça, tem muita gente que está traindo Jesus. Por causa da cobiça, tem muita gente que está traindo princípios bíblicos. Por causa do interesse por bens materiais, por crescimento financeiro, tem abandonado a chamada sã doutrina. Mas, meus irmãos, existe o segundo ponto de vista de toda essa história. E esse segundo ponto de vista não aponta mais Pilatos como responsável. Esse segundo ponto de vista não aponta mais os fariseus e os sacerdotes como responsáveis. Esse segundo ponto de vista não aponta mais Judas como responsável, mas aponta o próprio Jesus como responsável pela sua morte. Mas como, pastor, Jesus é responsável pela sua morte? Sim. Lembra do texto que nós lemos? Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Jesus se entregou à própria morte por amor a você. É importante, meus irmãos, compreendermos as duas perspectivas. A perspectiva física e a perspectiva espiritual, a perspectiva histórica e a perspectiva divina. Jesus, Ele não foi entregue à morte pelos sacerdotes, Jesus ele não foi entregue à morte por aquele contexto, mas Jesus foi entregue à morte porque Ele se entregou. Lembra quando Jesus estava conversando com Pilatos, e Pilatos olha para Cristo e diz: você não vai me dizer nada, você não vai se defender, eu tenho autoridade para tirar você dessa situação. Jesus então responde: nenhuma autoridade você tem,
se do céu não for lhe dado. Em um outro momento, ele diz: olha, se eu orar a Deus e pedir a Ele, Ele mandará 12 legiões de anjos para me tirar dessa situação, mas eu não faço. Porque Jesus estava ali. Porque Ele queria estar ali. Jesus estava sofrendo, porque Ele queria estar sofrendo, porque Ele precisava estar sofrendo. Porque se Jesus não estivesse naquela condição, éramos nós que estaríamos. O Pai entregou, e Ele se entregou a si mesmo para morrer por nós. Quando encaramos a cruz, nós devemos ter em mente, meus irmãos, que os nossos pecados é que motivou Jesus a viver aquele momento de dor. Quando nós encaramos a cruz, nós precisamos ter consciência de que Jesus passou aquilo ali para que nós não pudéssemos passar, para que nós não pudéssemos sofrer. A morte de Jesus foi a forma simultânea do plano de Deus, relacionado com a maldade humana, para que nós pudéssemos viver uma nova oportunidade de relacionamento, de intimidade, de comunhão, de misericórdia, de compaixão, de vida, mediante o amor de Deus Pai. Porque Cristo morreu então? Porque Jesus foi traído por dinheiro? Porque Cristo morreu então? Porque Jesus foi alvo da inveja daqueles que queriam a sua popularidade e o seu poder? Porque Jesus morreu então? Pela conveniência de quem poderia livrá-lo daquela situação e não teve competência e coragem de enfrentar o povo? Sim, por todas essas coisas, do ponto de vista humano. Mas do ponto de vista divino, Deus morreu na cruz por sua própria vontade, para que você pudesse estar aqui nessa noite, ouvindo essa mensagem. Jesus morreu voluntariamente na cruz, para que os seus pecados fossem pagos, para que você não pudesse sofrer. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não sofra, mas tenha vida eterna. Para que você não pudesse passar por essa fase, mas Ele mesmo passou por você. Porque Jesus morreu na cruz. Porque nessa noite Ele te dá a oportunidade de reconhecê-lo como o supremo Senhor e Salvador da tua vida, para que esta dádiva que foi conquistada ali no Gólgota, ali no Calvário, a graça de Deus, o favor imerecido do Senhor, Ele possa invadir o seu ser, Ele possa habitar no seu coração, e você glorificar o teu santo nome e bendizê-lo eternamente, em nome de Cristo Jesus. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé nesse instante. E eu quero convidar aqui na frente também o Ministério de Louvor, que estará adorando ao Senhor nesse instante. Enquanto o Ministério de Louvor se aproxima, eu quero fazer uma pergunta para você. Você compreendeu essa palavra? Você compreendeu que a morte de Jesus Cristo teve um propósito? Interessante que quando Jesus morre na cruz, antes do seu suspiro final, Ele diz: Pai, em tuas mãos entrego
meu espírito. Jesus estava se entregando à morte. Momentos antes dele dizer essas palavras, ele também expressa: Pai, está consumado. Aquilo que eu vim fazer aqui, eu fiz. Eu conquistei, mais uma vez, a comunhão dos homens contigo. Mas para que isso seja consumado em sua vida, você precisa se arrepender dos seus pecados e reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador. E nesse instante você tem a oportunidade, se assim Deus tocou no seu coração e você deseja expressar essa fé, se você assim quiser, levante a tua mão. Se você não quiser fazer isso, depois do culto, procure alguém da igreja, procure um irmão, eu estarei ali na porta, nos procure, para que nós possamos estar orando pela sua vida, em nome de Cristo Jesus. Tem alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus? Eu não vou insistir. Se não há, que Deus em Cristo abençoe a todos nós e nos conceda assim mais uma oportunidade de estarmos louvando e exaltando o teu santo nome para todo sempre. Amém.